Não há dúvida nenhuma de que a ressurreição de Cristo é um tema que merece toda a nossa atenção, que merece ser pregado, lembrado, enfatizado. Mas antes disso, há um assunto do qual nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma, que é sobre a morte de Cristo. E falar da morte de Cristo não é falar de derrota, de fracasso ou de fraqueza. Pelo contrário, é falar do maior ato heróico de toda a história. É falar sobre o sacrifício redentor de nossas almas. Eu e você não podemos fugir do assunto sobre a morte de Cristo, porque o próprio Jesus não fugiu de sua morte. Aliás, ele veio exatamente para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. Esse foi o seu propósito. Todas as muitas profecias do Antigo Testamento apontavam para este destino do Messias. O próprio Cristo reconhece em Mateus capítulo 26, versículo 24, dizendo que o Filho do Homem deveria morrer conforme atestava as Escrituras. As profecias apontavam que Jesus seria vendido, que Jesus seria traído, que Jesus seria acusado, que Jesus seria espancado, esbofeteado, que Jesus seria transpassado, que Jesus seria morto. E Jesus veio firme no seu propósito, focado no seu propósito, seguindo em direção à cruz, ao Calvário, para morrer em nosso lugar. Apesar de toda espécie de distração que tentava tirar ele do rumo da cruz, apesar de tudo aquilo que se apresentava como oposição no seu caminho rumo ao Calvário, no seu caminho rumo à sua morte. Principalmente no Evangelho de Lucas você encontra muito a expressão, sempre em direção a Jerusalém, seguindo rumo a Jerusalém, porque Jesus tinha um foco, Jesus tinha uma meta, morrer por nós, morrer em nosso lugar. Então nós precisamos falar sobre a morte de Cristo, pois falar sobre a morte de Cristo é falar sobre a nossa salvação. E essa é uma temática enfatizada nas Sagradas Escrituras. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 19, está escrito, fazendo menção a Jesus, que ele é o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Jesus já havia sido predestinado para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. O próprio Cristo afirma também em João capítulo 3, versículo de número 14, assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve. Aqui não está escrito assim, tem a opção, a alternativa, é conveniente. Aqui está escrito assim, deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Olha que belo isso, gente. Outro texto que eu quero aqui destacar é o que está no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 9. Nesse texto está escrito, a partir do versículo de número 28, que Jesus subiu ao monte juntamente com seus discípulos João, Pedro e Tiago. E ali Jesus transfigurou-se, ficou envolto em glória. E de repente aparece também dois personagens muito importantes do Antigo Testamento, que são Moisés e Elias, e eles também estavam envoltos em glória. E preste atenção no versículo de número 31. Eles apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, da morte de Jesus que se havia de se cumprir em Jerusalém. Poderia muito bem, nesta aparição de Moisés e Elias a Jesus no alto do Monte Tabor, naquele momento de glória, a conversa ali ser sobre a ressurreição, a glória, mas aqui está escrito que a conversa que ali se desenrolou foi a respeito da morte de Jesus. No momento de glória, o assunto é sobre a morte de Jesus. Olha quão importante é a temática da morte de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é um defensor da mensagem da cruz. É um pregador do Cristo crucificado sobre a morte de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 23, ele vai escrever o seguinte: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Um outro texto que eu também destaco do apóstolo Paulo é o que está em 1 Coríntios 11, versículo 26. E esse é um texto que está na liturgia eucarística. Todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, nós ouvimos esse texto. Está escrito assim: todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais o quê? Lembrais a morte do Senhor até
que ele venha. Outro texto muito belo é o que está em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5 até o 11. Nesse texto de Filipenses, antes de falar sobre a exaltação de Cristo, a sua glorificação, o seu senhorio, o apóstolo Paulo fala sobre o seu exemplo de esvaziamento, humildade. O apóstolo Paulo fala sobre a sua obediência e morte até a cruz. Porque antes da glorificação vem a cruz. Antes da ressurreição vem a morte de Cristo. Em João, no capítulo de número 20, Jesus aparece ressuscitado com as marcas da crucificação, com as marcas de sua morte. As marcas da morte é para nos mostrar o que ele fez por nós, o que ele realizou em nosso lugar, para que nós fôssemos libertos de toda culpa, de toda condenação, de todo pecado. Em Marcos, no capítulo de número 15, no contexto da crucificação de Jesus, no versículo de número 38 em diante, vai dizer que o véu do templo rasgou-se, então de alto a baixo, em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus na cruz, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: esse homem era realmente o Filho de Deus. Nós vemos aqui um centurião, um homem que reconhece quem Jesus era diante da morte de Jesus. Que nós possamos reconhecer Jesus, quem ele realmente foi, é e sempre será, olhando para o seu sacrifício por cada um de nós. Gente, é lindo quando nós abrimos o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é o livro da vitória. Ali onde fala sobre o Cristo ressuscitado, que vive para todo sempre. Mas nesse livro também fala sobre o Cristo como sendo aquele que morreu na cruz. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 5, versículo de número 6, está escrito assim: eu vi no meio do trono dos 4 animais e do meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Mesmo nesse livro da salvação, nesse livro da vitória, da esperança, não se perde a memória a respeito do que Jesus fez, do seu sacrifício, da sua morte. Porque para que tudo aquilo fosse concretizado, houve um Jesus que desceu, 100% homem, 100% Deus, e morreu por cada um de nós. E então nós podemos desfrutar da esperança, da vitória, nós podemos experimentar da plena vida, da plena ressurreição. Que nós possamos participar da morte de Cristo, para que também sejamos participantes de sua ressurreição. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.